Você sabe quais são as 6 etapas do desenvolvimento infantil e como ajudar o seu filho a atravessar cada uma delas, aproveitando-as ao máximo? As ideias e informações que estarei conversando com vocês nesse vídeo são baseadas nos estudos feitos pelo Dr. Hendricks, autor dos livros Getting the Love You Want and Keeping the Love You Need. Quer saber mais? Vem comigo! Oi, eu sou Lisiane Taufer, mãe e educadora, e converso com vocês toda semana sobre educação infantil, dada com respeito, consciência e amor. Se você quer participar dessa e de outras conversas, se inscreve no canal e aperta o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Hoje eu vou falar das 6 etapas do desenvolvimento infantil e como nós, pais, podemos ajudar nossos filhos em cada etapa a alcançar a máxima saúde emocional. Eu encorajo você a refletir sobre a sua própria infância e como seus pais lhe trataram em cada uma dessas etapas. Antes de falarmos de cada etapa, é importante lembrarmos que podemos interferir negativamente no processo de desenvolvimento da criança de duas maneiras. Uma, sendo muito intrusivos, muito controlador, sufocando, impondo as nossas vontades na criança, sem respeitar uma distância segura entre eles, e não dando espaço para a criança ser quem ela é. A outra maneira que podemos prejudicá-los é sendo negligente. Isso é, quando os pais não estão envolvidos, elas sentem a falta de apoio, de interesse, de conexão. Eles se sentem invisíveis e que não são valorizados. Os pais que são negligentes podem ser desapegados, desinteressados ou ter medo da intimidade, da proximidade com o seu filho. A primeira etapa vai mais ou menos do nascimento aos 18 meses. Quero lembrar que todas as etapas podem se sobrepor. Dr. Hendricks explica as etapas em ordem cronológica, mas não necessariamente elas precisam ocorrer nessa ordem. Primeira etapa, attachment, ou apego. Hoje sabemos, através de vários estudos feitos por psicólogos e médicos, que a fase do apego na primeira infância é muito importante e crítica para o desenvolvimento emocional saudável da criança. E o melhor lugar para aprender mais sobre attachment é com o médico Daniel Siegel, em seu livro Parenting from the Inside Out. Eu super recomendo esse livro e todos os trabalhos do Dr. Siegel sobre o desenvolvimento do cérebro. Apego é um pré-requisito para a criança se sentir segura emocionalmente. Segundo o Dr. Siegel, existem 4 tipos de attachment. Nós vamos conversar sobre todos eles em um outro vídeo. Para o intuito desse vídeo, para não ficar muito longo, vamos conversar sobre um, que é criar um apego seguro. Para criar um apego seguro, o bebê precisa sentir, confiar que o seu cuidador, seja ele a mãe, o pai, a avó, a babá, a mãe adotiva, está ali para dar segurança, para suprir as suas necessidades físicas e emocionais, para dar apoio, para se conectar. A criação com apego, com confiança, com segurança, começa desde o dia em que o bebê nasceu, em que ele experiencia sua mãe como uma fonte confiável de conforto, que satisfaz suas necessidades, a necessidade do toque, do carinho, a necessidade de segurança, de sentir-se amado. Enfim, todas as necessidades que um bebê precisa sentir do seu cuidador. Se as necessidades do bebê estão sendo atendidas de forma confiável e previsível por um cuidador amoroso, então o desenvolvimento do bebê nessa etapa não será prejudicado. Se o bebê é negligenciado nessa fase, ou seja, suas necessidades não são atendidas ou são atendidas de maneira caótica e erádica, nesse caso o desenvolvimento do bebê pode sim ser prejudicado. Então o que queremos nessa etapa é deixar que o bebê seja totalmente dependente de nós. Peraí! Preciso fazer um parênteses bem grande agora, para falar do polêmico assunto de treinar, ou como eu prefiro falar, ajudar o bebê a dormir. Crying it out, deixar o bebê chorar, não deixar o bebê chorar, cama compartilhada, sozinho no berço desde o primeiro dia e etc. É um assunto muito importante e relevante, mas é um assunto para um próximo vídeo, dedicado só para ele. Pois o que eu quero focar aqui é a criação com apego, que também pode ser atingido ao mesmo tempo que ensinamos e ajudamos o nosso bebê a dormir, também contendo um certo nível de choro. Mas em qualquer momento que abandonamos a criança, que não estamos sintonizados ou que não refletimos naturalmente os seus sentimentos, como: eu tô vendo que você tá triste, você quer um colinho? Só um minutinho, mamãe já vai te pegar. Tô vendo que você tá com fome? Mamãe já vai te dar mamar. Se não estamos refletindo isso para eles, isso sim pode criar uma insegurança no sentimento deles ou incerteza na criança. Então a criação com apego na primeira infância é sobre criar segurança e confiança. Etapa 2, exploração, mais ou menos dos 18 meses aos 3 anos de idade. Eu notei com algumas crianças que eu trabalho hoje e algumas que eu trabalhei no passado, que essa etapa aconteceu mais cedo. Essa é a etapa da exploração, é a etapa que a criança começa a entender que ela é um ser separado do pai ou da mãe. Eu estou separado da mamãe, eu posso explorar o mundo. E eu também posso fazer coisas que eles não querem que eu faça. Eu tenho minhas próprias vontades, minhas próprias curiosidades e desejos. Essa é a etapa que, infelizmente, é conhecida como Terrible Two,
ou Os Terríveis 2. Mas na verdade é uma época muito bacana e maravilhosa na vida das crianças, quando eles começam a explorar, ter curiosidade pelo mundo à volta e descobrem o gosto de aprender. Eu vou postar aqui no canal um vídeo sobre esquemas, a brincadeira que toda criança precisa. Esquemas ou esquemas são descritos como padrões de comportamento repetidos, que permitem que as crianças explorem e expressem ideias e pensamentos em desenvolvimento, através de um jogo de exploração. As ações repetitivas do jogo esquemático permitem que as crianças construam sentido no que estão fazendo. Entendendo esquemas, é mais fácil entender as necessidades e desejos dessa idade, e que não é um ataque a nós. Não é para nos desafiar. Eles não são rebeldes, não são crianças más nem mal comportados. São comportamentos naturais e importantes para o desenvolvimento infantil. E que se nós mantermos a criança segura, ou seja, mantermos ela num ambiente onde ela não vai se machucar, ou que dificilmente ela vai se machucar. Então, dando liberdade para que ela possa explorar curiosamente e explorar as esquemas diferentes. Esperamos assim que a diferenciação, ou seja, a descoberta da criança em um ser separado de nós, seja estabelecida saudavelmente e que eles possam ir para a próxima etapa sem danos na etapa da exploração. Mas o que acontece quando a criança é prejudicada nessa etapa? Pelo seu cuidador ser muito intrusivo, muito intrometido, falando sempre não mexe aí, para, sai daí, e assim limitando a curiosidade natural de exploração da criança. Pode acontecer que a criança cresça e se torne um adolescente ou um adulto tomador de riscos, que negligencia a sua própria segurança. Por outro lado, se formos para o outro extremo, ao invés de intrusivos, formos negligentes e deixarmos eles fazerem o que querem, sem o mantermos seguros e sem nenhum apoio, e eles acabam se machucando a toda hora, talvez eles fiquem tímidos, inseguros, com medo de tomar riscos, pois ninguém vai cuidar deles. Então, nosso trabalho aqui nessa etapa é ajudar a criança a estar segura, ao mesmo tempo que damos suporte à curiosidade deles. Etapa 3, identidade. Vai mais ou menos dos 3 anos aos 4 anos de idade. Essa etapa em que a criança começa a formar a sua identidade e entender quem ela é no mundo. E a maneira como eles exploram isso é através da brincadeira de faz de conta, criando e assumindo identidades diferentes. Elas experimentam vestir-se de diferentes personagens, de animais, de princesa, colocando uma capa fingindo ser o super-homem, um Homem-Aranha, princesa Elsa, um cachorro, um gato, coloca o sapato da mamãe, o chapéu do papai, a bolsa da vovó, e falam, eu sou um cachorrinho, au, 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 au. O que acontece nessa fase é que a criança precisa sentir-se segura para explorar a sua identidade. Para isso, precisamos permitir que a criança tenha essa oportunidade de explorar identidades diferentes e até mesmo apoiá-las para que elas possam se sentir seguras de si mesmo, de quem elas são, naturalmente. Às vezes a gente se intromete nesse processo falando, para com isso, para de fingir que é um cachorrinho, que coisa chata, você é um cachorrinho todo tempo. Você é você, não finja ser outra coisa. E assim, sem nos darmos conta, acabamos não permitindo que eles tenham esse mundo imaginário, que é muito importante e que pode atrapalhar na busca de obter a sua própria identidade. Eles acabam aprendendo que ser eles mesmos e explorar outras facetas da sua personalidade é perigoso e não é aceito. E assim a criança acaba inibindo parte de si mesmo para ser aceito pelos outros. Ou por outro lado, a criança pode sentir-se que precisa ir ao extremo da sua identidade, ser super visual. Ela precisa fazer tudo muito visível, muito bold, fazendo disso o foco principal da sua vida, porque ela não se sente segura em quem ela realmente é. Etapa 4, competência, entre 4 e 7 anos de idade. O estágio da competência é o estágio onde a criança quer ter o domínio e a propriedade do processo de aprendizado e crescimento. Nesse estágio, as crianças normalmente têm sede de informação, têm o desejo de fazer as coisas à sua maneira, e de dominar habilidades como ler, escrever, cozinhar, administrar dinheiro, construir mundos com Lego, aprender todo tipo de habilidades básicas e coisas para fazer por si mesmas, como pular em um pé só, pular corda, andar de bicicleta, andar de patinete. Você já ouviu a frase, mãe, olha o que eu consigo fazer, mãe, olha isso, mãe, olha, olha. Para que não haja ruptura no processo de competência, podemos apoiar esse processo e assim possibilitando o crescimento da criança, permitindo que eles corram alguns riscos e aprendam a fazer as coisas sozinhos, em seu próprio ritmo e com seu próprio estilo, como preparando suas próprias refeições, escolhendo sua própria roupa, aprendendo habilidades como ler, escrever, consertar coisas, construir coisas, estudar novas informações, ler livros novos e etc. Para emergir dessa etapa sem feridas profundas, nossos filhos precisam que a gente apoie esse processo. Isso envolve permitir que eles tomem riscos, sem medo de serem envergonhados ou vedados. Também é importante que tenham orientações dos adultos para embarcar nos projetos que desejam. Muitas vezes queremos cortar esse processo porque é muito demorado, dá muito trabalho. Demora muito tempo deixá-los fazerem as coisas sozinhos. É mais fácil para a gente fazer por eles. Ou faz muita bagunça. E acaba sendo mais fácil e rápido a gente fazer por eles do que deixar eles tentarem fazer sozinhos.
Não os apoiamos de forma alguma. Nesse caso, somos negligentes. E eles aprendem que a sua propriedade, a sua competência, o seu crescimento não são importantes para nós e que nós não vamos ajudá-los naquilo que eles ainda precisam de ajuda ou do direcionamento de um adulto. Então queremos atingir esse equilíbrio de estar lá para a criança, caso ela precise, sem nos intrometer e transferindo essa responsabilidade de competência para eles. Etapa 5. Preocupação. Vai mais ou menos de 7 a 13 anos de idade. Essa é a fase em que os grupos sociais começam a se formar, que as crianças começam a fazer parte de grupos sociais, frequentemente de amigos do mesmo sexo. Muitas vezes tendo um melhor amigo. Essa é a etapa da preocupação com os outros, de entender o que os outros estão pensando da gente, o que os outros falam sobre nós e o que pensamos e sentimos sobre os outros. As panelinhas podem ser um problema nessa etapa. Nesse estágio, as crianças precisam de apoio e permissão para explorar um grupo de amigos e ter conexão com os colegas, para que desenvolvam relacionamentos reais com amigos, amizades duradouras, que vão além de um simples encontro no parque. Então, nesse estágio, podemos prejudicar as crianças se a gente proteger demais, se não permitirmos que tenham nenhuma ferida na formação de amizades. Eles precisam aprender a navegar esses problemas, a criar resiliência, para superarem as panelinhas, as exclusões, os bullying, a provocação e todas as coisas que vêm com a amizade e os grupos sociais. Nessa etapa, eles precisam do apoio do adulto, de um adulto sintonizado que consiga refletir as suas experiências e os ajudar a aprender a buscar por amizades saudáveis, mas deixando a criança experimentar a dor, sem os deixar em uma bolha. Então eles precisam de uma plataforma segura, onde eles são permitidos e encorajados a compartilhar os seus sentimentos internos. Estágio 6. Intimidade. Vai de 13 a 19 anos. É quando o primeiro amor ocorrerá. Uma paixão ou um interesse íntimo em um parceiro. E a capacidade de criar um relacionamento com segurança. E estar em um relacionamento com outra pessoa. Essa é a fase em que a sexualidade se desenvolve. E aqui as crianças vão explorar a capacidade de amar e ser amado. Então, como sobreviver ao primeiro amor, a sua primeira paixão, seu primeiro interesse sexual e encontros durante essa etapa? E finalmente, quando eles crescem, quando nós crescemos, esperamos, se eles passaram por todos esses estágios sem grandes feridas, que eles se tornarão jovens adultos responsáveis com eles mesmos, com os outros e com o mundo. Então, esses são os 6 estágios do desenvolvimento infantil, como ensina o Dr. Hendricks. E o que precisamos lembrar, como pais e educadores, que é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo em cada etapa, para que possamos apoiar as crianças nas suas necessidades, para que não sejamos intrusivos nem negligentes, de modo que estamos presentes e disponíveis aos nossos filhos, para apoiá-los em seus esforços, sem controlar demais. Equilíbrio é a palavra-chave aqui. Se pudermos fazer isso, eles poderão prosseguir os 6 estágios de desenvolvimento infantil sem maiores danos. Agora é com você. Você sabia desses 6 estágios de desenvolvimento? Você já viu alguma dessas etapas no seu filho? Escreve aí nos comentários, vamos conversar. Adoraria saber sobre o seu filho. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Escreve pra mim o que eu posso fazer para melhorar. Se você tiver alguma pergunta sobre educação infantil ou parentalidade consciente ou disciplina positiva, escreve nos comentários. Um beijo grande e até o próximo vídeo.